Olá, bem-vindo a mais um Piccolo Cash aqui no Núcleo Psi da Piccolo. Eu tô aqui com as minhas colegas, participantes desse time. Se você não conhece, dá uma chegadinha lá para conhecer o time Psi da Piccolo, tá? E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante também. Sempre são assuntos relevantes que a gente traz aqui, mas esse é algo assim que a gente precisa conversar bastante, constantemente. Porque embora a gente saiba, teoricamente, na prática, acaba não acontecendo de fato. E o assunto é telas. São telas aí que envolvem esse ambiente infantil, dos pais, da família, e que comprometem a saúde mental dos nossos pequenos, e a nossa também. E a gente está aqui hoje para falar com a Rosana e com a Roberta, né, sobre isso. Então, eu quero ler um dado muito importante de uma pesquisa do Kids Online Brasil, e é uma pesquisa sobre o uso de internet por crianças e adolescentes no Brasil, tá? Em 2019, 80% da população entre 9 e 17 anos era usuária de internet, o que corresponde a cerca de 24 milhões de crianças e adolescentes, dos quais 95% tinham no telefone celular o dispositivo de acesso à rede. É um número significativo, né, meninas? Então, falando sobre telas, acho que a primeira pergunta aí, que já é praxe, né? Existe um tempo ideal para que as crianças permaneçam, né, fiquem na tela? Então, é bem delicado, né? Uhum. Porque, de fato, existe algo na teoria, mas que a gente vê muito, principalmente em consultório, que na prática não é isso que Sim. acontece. Uhum. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, Sim. é estabelecido sim um tempo de telas. Vou dar aqui, vou trazer o que é que eles trazem. Bebês, no caso, abaixo de 2 anos, precisa ser exatamente zero Zero. telas. Vamos falar de novo? Zero. 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 Aham. Porque um bebê, Uhum. né? E o bebê precisa, na verdade, de ter interação com outras pessoas. A tela, ela tira isso, tira essa vivência, essa experiência que os bebês não têm. Seja na questão da fala, seja na questão motora, também do tato, sabe? Então, ele está ali parado, pronto. Só consumindo, só recebendo. E não tem nem essa interação. Então, abaixo de 2 anos, zero telas. Zero, gente, por favor. A partir de 2 até 5 anos é estabelecido que seja 1 hora. De preferência fracionada, né? Exato. E só um adendo, porque a gente às vezes enxerga a tela como o dispositivo, né? O celular. Mas o Perfeito. que a gente fala, né? O que são telas? Né? Perfeito. Celular, TV, Tablet. tablet, não é isso? Então, assim, Computador, computador, notebook. notebook, exatamente. Tudo engloba. Uhum. E a partir dos 6 anos até 10 anos, que é quando a criança está iniciando ali a segunda infância, 2 horas de telas. Uhum. E a partir da adolescência, 3 horas de telas. Uhum. Só que, como você bem trouxe, né? Ele não é a questão de isso de fato acontece. Isso a gente sabe que Sim. não acontece por N motivos, Sim. por N fatores. Seja de os pais não terem tempo de ficar ali com a Sim. criança, Uhum. precisar fazer alguma coisa, alguma atividade em casa, precisa deixar a criança quieta, assistindo, e recorre às telas. Precisa realmente trabalhar, home Sim. office, Sim. né? A pandemia veio, então o home office de fato aumentou. A criança precisa também ficar quieta naquele Sim. momento que não está na escola, então Sim. recorre a quem? Às telas. Sim. Então acaba sendo, de fato, um momento que os pais, né, os adultos responsáveis acabam recorrendo porque por uma questão mesmo de não saber, comodidade. E muitos não sabem também dos prejuízos que as telas fazem ao cérebro da criança, à linguagem, ao cognitivo, enfim, a todo o desenvolvimento infantil. Minha filha mesmo, né, fez 7 anos agora em março. E aí eu falo, filha, de 7 até 10 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, só 2 horas, né? E aí ela já fica, mãe, já deu meia hora? Falei, você vai escolher meia hora aqui ou depois, né? Então, assim, de fato, é um lembrete. Você falou da Sociedade Brasileira de Pediatria. É muito importante, Rô, falar para o pessoal que está aí nos assistindo que você pode baixar gratuitamente, né? Ele é disponibilizado na internet, todas a orientação mesmo sobre telas que a Sociedade Brasileira de Pediatria dispõe para a gente, né? Então, e aí, uma vez que a gente entende isso e é engajado nisso, mas assim, ótimo, né? A gente mantém um certo controle, mesmo com a dificuldade que a pandemia nos trouxe, né? Acho que é uma coisa que a gente pode também trazer, por exemplo, na época da pandemia, aula online,
Eu trabalhei, né, em escola durante bastante tempo e eu via que muitos dos recursos eram por meio das telas. Então, se a criança já usa tela na escola, e aí vem para cá. Então, assim, esse tempo precisa ser contado, né? Exato. Precisa ser contado. Claro que facilitou-se muitas coisas, né? Muitas ferramentas interessantes nesse processo de aprendizagem, mas a gente não pode esquecer, né, que a saúde mental da criança, do adolescente está ligada a esse processo aí, né? Uhum. Com as telas. Mas me falem um pouquinho, né, sobre os prejuízos. Então, uma vez que a gente não respeita esses padrões aí, né, de saúde para a criança e do adolescente, quais seriam os prejuízos por Uhum. conta do uso excessivo das telas? Isso, você colocou muito bem. É a questão do uso excessivo das telas para as crianças. Uhum. N motivos. Podemos citar a questão do sono. Então, há uma alteração. Na verdade, existe uma alteração neuronal, realmente, que as telas conseguem provocar na criança. Por que isso? Porque estamos falando de seres que estão em completo desenvolvimento. Aham. Então, eles estão em desenvolvimento cerebral também. Uhum. Então, a partir do momento que o que a criança precisa são pessoas, né, o convívio ali, interação social não existe, então há um prejuízo social. Porque a partir do momento ela não consegue, ou não cria, na verdade, essa habilidade, não é desenvolvida essa habilidade de falar com outras pessoas, que são as habilidades sociais. Sim. Aham. Muitos, eu recebo relatos de pais, né, que muitos sentem até vergonha quando entram no elevador de dar um bom dia, Sim. de receber o presente, de dizer um obrigado. Olha só. Sabe? Habilidades E às vezes, básicas, né? habilidades básicas sociais, e às vezes não é questão que os pais não ensinaram. Uhum. A criança que não sabe ainda como fazer, porque a todo momento estava ali, né, na frente da tela. Então, relacionamentos interpessoais com os pares, quando a gente fala pares, são crianças da mesma faixa etária. Certo. Ou mais velhas também, né, no caso de adultos. A questão do sono. Então, ele é muito comprometido, porque a partir do momento que eu tenho ali tela azul, até pega no celular, tenho ali a tela, sabe? Fica ali de frente, só consumindo. Isso, o nosso organismo, ele não produz o hormônio do sono que, na verdade, precisa. Sim. Que o mínimo tem que ser 2 horas, né? Vamos dizer. Alguns profissionais colocam 1h30, mas eu sempre gosto de dizer assim, ó, 2 horas antes do sono, Sim. né? De dormir. Porque a melatonina, Zero ela telas. só é produzida no escuro, Isso, né? Então, a gente isso. precisa ter essa janela aí de tempo, sem tanta estimulação. O ideal era que fosse realmente escuro, mas aí também não dá, né? Mas a luz dos aparelhos, e aí a gente, inclusive, também tem a gradação do que é o aparelho menos pior, Sim. né? Sim. E os Aham. aparelhos que são piores, a luz do aparelho, ela é uma luz que hiperestimula o cérebro e faz com que a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, fique reduzida. Perfeito. Ainda tem a questão da alimentação. Uhum. A gente precisa sentir o sabor do alimento, né? Nossa boca, o paladar. Então, às vezes, a criança ingere algum tipo de alimento na frente da tela. Então, Sim. aquela sensação não sabe nem direito o que está comendo, Sim. né? Aham. Eu preciso comer, eu preciso que esse menino coma, então eu tenho que colocar a tela mesmo, que só assim eu consigo que ele faça a ingestão dos nutrientes necessários. E alguns pais recorrem a isso também. Sim. Então, às vezes, há essa questão da alimentação, Sim. né? De não se alimentar da forma correta. E com isso, lá na frente, ter um prejuízo ainda maior. Tem a questão também dos estudos. Então, lógico, é mais vantajoso ficar nas telas do que estudar, do que ler um livro, né? É maior. Então, eu tô ali vendo, assistindo, jogando, seja lá o que for, porque o meu cérebro, ele funciona de uma forma, os dispositivos são feitos para isso. Isso. Para que o cérebro funcione, né? Fique ali totalmente ligado. Fique ali totalmente atento. Então, as pessoas que criaram já foi com esse intuito mesmo. Então, quando a gente permite que... Nada é por acaso, Nada por né, acaso. gente? E nem estamos citando as questões das mídias, né? Sim, Recebendo dinheiro referente a Sim, isso, sim. não esse ponto ainda. Porque existem, por exemplo, vídeos super bacanas, educativos, por exemplo, estimulantes, mas que são endereçados a crianças que não podem ver, né? Ou Até seja, porque a gente tem essa questão, né, do processo de hiperfoco sim, que a tela, ela provoca. Então, assim, e aí, inclusive, esta é a grande questão do 0 aos 2 anos, né? Porque de 0 a 2 anos é o
o período onde o cérebro ainda está na conclusão do desenvolvimento básico. É isso mesmo. Então, se a gente modifica ali a forma daqueles neurônios trabalharem, você vai ter um nível de comprometimento que depois ele Isso. vai ficar ao longo da vida, né? Então, do 0 aos 2, realmente você tem que deixar a natureza Uhum. trabalhar dentro desse processo de interação, de desenvolvimento sensório-motor, né? Que a tela não proporciona isso. A tela não faz com que você se movimente, né? A tela não faz com que você cheire as coisas. Você tem ali só 2 níveis de desenvolvimento, que é a visão e a audição. E que é num processo muito passivo, né? Isso. É um processo de recepção de estímulos, não é um processo de interação. Então, o que acontece? A criança tem esse período do 0 aos 2, que é o do desenvolvimento sensório-motor, né? Quando ela tem isso mediado por um tablet, por um vídeo, ainda que seja a galinha pintadinha lá, se acabando de Melhor dos dançar, vídeos. né? No Mas começo, ela vai ter esse comprometimento. E o vídeo, ele é feito até para aprender. Que aí a gente entra numa outra Isso. questão, que é a questão do vício mesmo. Isso. Né? E esse vício é cada vez mais precoce. Hoje em dia a gente tem vários estudos falando aí sobre essa questão da adicção do vício em telas. Isso. Né? Por quê? Porque você tem uma superestimulação da produção do hormônio do vício, que é a dopamina. Isso. Somos todos um Isso. pouquinho, né? Todos um pouquinho viciados em dopamina aí. Sim. Só que isso, numa idade precoce, Isso. você vai ter um prejuízo muito maior. Absurdo, É, absurdo. E- Desculpa, fala. E tem o outro ponto, que além de as telas serem feitas para isso, a criança ela não tem uma maturação cerebral ainda para discernir. Isso eu posso, isso ok, e isso não. Então, Isso. quem precisa fazer esse papel? São os adultos de referência que a criança tem. Uhum. Né? Então, assim, a criança está assistindo a galinha pintadinha, tá, tudo bem, mas de repente vem uma propaganda que é inadequada para aquela criança. Uhum. Esse discernimento ela não tem. Então, Isso. para ela, tá tudo ok. Tá tudo bem, ela tá consumindo ali, tá adquirindo aquela informação. Sim. Que muitas vezes o adulto, ele não está ao lado da criança assistindo, né? Ou seja, referente aos jogos. Que o ideal seria isso também. Isso. Ok, que tem Ainda um que seja tempo. uma hora que ela Isso. esteja, tem que ter uma supervisão de Aham, adultos. exatamente. Excelente. O ideal também, vai assistir o filme. Seria que os pais assistissem antes. Antes. Porque às vezes é o Isso. conteúdo que a Uhum. gente vê ali na hora e muitos pais até falam, Rosana, ele assistiu, estava assistindo, ele ouviu, e aí agora? Eu faço o quê? Exatamente. Essa intencionalidade, né? No E aí processo. é por isso que o celular e o tablet, né, esse dispositivo que fica ali só na mãozinha da criança, ele é muito mais perigoso do que, por exemplo, a televisão e o computador. Sim. Porque a televisão e o computador, você meio que tá lá vigiando, dando uma olhadinha. Isso. O celular, gente, tá na mãozinha dele ali, ele vai passando com o Isso. dedinho. Ele pode solicitar, ele não precisa saber escrever para solicitar o que ele quer Aham. assistir, ele pode ir lá, ok, Google, e Aham. quero ver isso, né? Então, ele tem um nível de autonomia, inclusive, para escolher o assunto, que a maturidade ainda Isso. não permite. Isso mesmo. Por isso, inclusive, assim, não é recomendado mesmo que as crianças tenham TVs nos seus próprios quartos, Isso. né? Quanto menos autonomia a gente dá e mais facilidade para os pais mediarem e supervisionarem esse tipo de atitude, Uhum. melhor, né? Perfeito. Então- Tem um estudo, na verdade, ele é até recente, que diz o seguinte: as crianças que têm todos esses recursos nos quartos, Isso. televisão, ficam no quarto, né, jogando no videogame, o tablet, o computador, elas são mais propensas a terem o uso excessivo de telas e a desenvolverem a questão do... Ai, a palavra me fugiu agora. De ser focado ali, do que No aquelas hiperfoco. crianças, o Aham. hiperfoco, do que aquelas crianças que só assistem através da televisão na sala. Por Isso. quê? Porque na sala ela vai precisar compartilhar com outras pessoas. Nem sempre vai ser aquilo que ela quer. Porque se tiver um irmão, se tiver um pai, uma mãe que quer assistir também, então vai Já acabar envolve tendo outras que compartilhar. habilidades, né? Uhum. De compartilhar. Então, cada Uhum. vez que a gente tirar as telas da frente, né? Não falo só da frente nesse sentido, mas que estejam disponíveis para as crianças, melhor. No quarto está a disponibilidade total dela. Uhum. E na sala, não
significa que 100% das vezes, mas em algum momento sim. Aí eu tava pensando, quando eu tava lendo esse artigo, eu digo, nossa, realmente, ó, quando eu abro a geladeira, se tiver um doce, tá ali na minha vista, na minha frente, eu vou querer comer aquele Sim, doce. sim. Mas a partir do momento que eu não tenho doce, Isso. quando eu abro a geladeira, principalmente depois do almoço, que eu já Aham. gosto, Somos então, duas. o que é que eu vou fazer? Eu vou lá, ter que pegar o carro para ir no mercado comprar. Não, então tá, tudo bem, já. Eu desisto de comer, sabe? Então, quanto Sim. menos também a gente deixar isso a cargo da criança, disponível para ela, melhor. Sim, verdade. E aí, pensando, né, nesse contexto, é um desafio, né? É um desafio para os certeza. pais. Claro que, beleza, a gente já sabe tudo isso, mas é difícil com o dia a dia a gente fazer esse gerenciamento, E né? eu Então, digo, Rê, que a gente tem que trabalhar, gente, muito com a questão também da redução de danos. Isso. Aham. Né? Porque a Organização Mundial de Saúde coloca ali, eu acho lindo, Sim. é o ideal mesmo. Mas no nosso cotidiano, Sim, muitas aham. vezes, de pai, de mãe, né, trabalhando às vezes 3 turnos, Isso. a gente não vai conseguir estar ali o dia inteiro Isso. acompanhando, fiscalizando a babá, a avó, quem quer que seja. Então, assim, nem sempre você vai Isso, conseguir a 1 hora, às 2 horas, que a Organização Mundial da Saúde coloca. Isso, Então, o exato. que eu posso fazer? Né? Se eu não vou conseguir para reduzir esse dano, fraciona esse tempo, né? Coloca realmente aí na televisão, em outros dispositivos que sejam de maior dificuldade de acessibilidade, né? O controle do parental aí do conteúdo, outras atividades, porque eu acho que também tem o seguinte, né? Você tira a tela da Exato. criança e não dá alternativa Exato, nenhuma, exato. coloca ela para ficar olhando para cima. Sim. Né? Uma criança, gente, de até 10 anos, ela não vai aguentar ficar sem fazer nada muito tempo. O tédio cansa. Então, assim, você tem que substituir também aquela tela. Né? Se não é a tela naquele momento, o que ela vai fazer? Ela vai correr, ela vai fazer um esporte, ela vai ficar em contato com a natureza, ela vai ter outros amigos para Trazer brincar. possibilidades, né? E alternativas, estratégias que a criança possa usar nesse momento, até que ela esteja sozinha em casa. Porque acontece também, da criança tá só, ai, minha mãe não quer que eu fique nas telas, mas eu vou fazer o quê? Olhando pro teto? Eles falam isso, né? Ou olhando pro nada. Então, ó, filho, você pode ficar até X tempo nas telas. O controle parental, tem um aplicativo, tem vários aplicativos onde os pais podem ter acessos. Não só o tempo que a criança fica, mas também ao conteúdo. Sim. Ou, não, o pai coloca assim, é no próprio celular dele, que vai bloquear ou desbloquear o celular do filho. Sim. Então, hoje existem, sim, várias alternativas. E no momento que não é para você acessar, você vai fazer isso, isso e isso. O que é que você acha? Ouvir também da criança. Sim. E explicar também algo que é muito importante, Rê. A gente explicar para a criança o porquê que ela não Sim. pode ficar o tempo inteiro na tela. Sim. Chegou, vamos supor, está na escola de manhã, chega em casa, meio-dia, vai almoçar, tal, de 2 da tarde até as 7 da noite na telas. Sim. Então, eles precisam saber. Ah, por quê? Porque não pode. Pronto, acabou. A gente precisa explicar. O funcionamento do cérebro dele vai ser alterado. As questões cognitivas, as Sim. questões emocionais, comportamentais. Então, não é apenas um ponto, Sim. sabe? É todo o desenvolvimento. Filho, olha, você precisa estudar por causa disso, disso, disso. Sim. A tela vai impedir com que você absorva o conteúdo que, de fato, você precisa, porque o seu cérebro vai aprender que, para ele funcionar bem, ele precisa estar na frente da tela. E a gente não pode condicionar o cérebro apenas a isso, sabe? Então, lógico que eu estou falando aqui de forma mais técnica, só que os pais podem falar da forma que Isso. quiserem, sabe? E Que a evitar criança tentação, aprenda. né, gente? Dar um Sim. celular para uma criança de 6 anos de idade, assim, Gente. não há uma necessidade prática nenhuma Não, de por uma favor. criança nessa idade ter um celular. Se ela tem Ainda aquele que todos na dispositivo, escolinha tenham, né? Exatamente. Porque isso é uma fala bastante comum. É. Meu Deus, mas todos, né? A maioria das crianças hoje tem acesso. A gente viu os dados como dizia a aqui. mamãe, você não é todo mundo. Isso aí, por favor, e aí papai e vem outro mamãe. ponto. Aham. Ai, mas eu preciso que minha filha esteja com o celular na escola. Se tiver algum problema, ligar para mim. Os professores, os coordenadores, os responsáveis podem muito bem estar Isso. ciente. Olha, Aham. minha filha não tem o celular. Qualquer coisa, ela está Isso. autorizada a vir falar com você para que ela possa me ligar. Isso é um acordo geralmente feito, né, de confiança. Se você escolher, obviamente, uma escola que você confie, Aham. né, essa relação vai estar bem estreita e possível no sentido de cuidado com a sua criança. Muitas vezes, diz muito mais sobre a nossa necessidade enquanto adultos de controle, né, do que, de fato, um cuidado
cuidado, né? E aí a gente tem várias coisas, o artigo da criança e do adolescente também traz muitas recomendações ligadas a esse cuidado com né, em relação a colocar a criança em vulnerabilidade social. E se você expõe, né, a criança a telas, você está colocando a criança em risco. É vulnerabilidade, né? No sentido de que ali a gente tem muitos estudos atrelados à questão de atraso de desenvolvimento, de atraso de leitura. Tantas questões hoje, não só foram potenciadas pela pandemia, mas diz respeito a uma conduta mesmo desses pais, né, no contorno, na orientação, né? E aí a gente vai falar de um assunto também importante, que está super interligado, todo o trabalho que a gente faz com as crianças, obviamente, né? Quem atua com crianças, a gente não tem como não atuar com os pais. Né? É uma parceria, assim como a escola é um parceiro, né? As terapias são parcerias, né? Então, assim, porque, de fato, a responsabilidade é parental nessa educação, né? Quem forma a criança é quem convive com ela todos os dias, né? Então, falando um pouquinho de parentalidade, orientação parental, o que é isso, né? Ai, meu Deus, o que é isso? Orientação parental, que tá super em alta hoje. Fala um pouquinho, Roberta, sobre isso. Então, antes de mais nada, não é escolinha, tá, gente? Para pai e mãe, não, a gente nem vai ensinar vocês a ser pai e mãe, seria Isso completamente aí. absurdo, né? Mas é um conjunto, são algumas sessões que a gente faz partindo dos nossos conhecimentos técnicos sobre emoções, comportamentos infantis, a própria questão do desenvolvimento, às vezes saber, ó, nessa idade é normal que meu filho apresente isso, né? Nessa idade aqui já não é tão normal. Então, é esse processo de psicoeducação, tá? Mas dentro aí de uma demanda sistematizada. Então, o que é a orientação parental? Né? Esse pai e essa mãe chegam aqui para o profissional e falam, ó, temos aqui essas questões, a gente precisa de ajuda na melhor forma de conduzir para ajudar que o comportamento do meu filho, né, que a conduta seja mais adequada aí. Porque, a gente, enquanto psicóloga, não faz milagre. A gente tem uma sessão com a criança, né, uma vez na semana. Essa criança fica o resto da semana com essa família. E as famílias têm muitas dúvidas e elas estão demandando cada vez mais. A gente vê as famílias buscando estudar sobre parentalidade, né, sobre formas menos agressivas, aí, não violentas, de criarem seus filhos, de lidarem com essas questões. Então, a orientação parental, ela vem muito nesse sentido, né, de sistematizar isso para a demanda específica ali daquela família. E que muitas vezes a mãe lida de um jeito, o pai lida de outro, a avó lida de outro, a babá lida de outro. E a gente precisa fazer com que essa turma trabalhe em conjunto, consiga dialogar. Sim, e são ótimas reflexões, né, para o seu próprio autoconhecimento. Porque enquanto pais, né, eu falo nós também enquanto mães, a gente tem os nossos pontos cegos, mais PC, né, casa de ferreiro e espelho de pau, muitas vezes. Mas, assim, a ideia é que a gente nunca vai saber tudo, né? Então, o tempo inteiro a gente está se transformando em aquela criança também. Então, quando a gente busca ajuda para algo que, de fato, saiu do nosso controle, a gente não, né, tá angustiando, tá gerando um clima de estresse em casa, é muito bacana, né? Tudo bem você não saber tudo, né? Super pai, super mãe. A gente tem um Piccolo Cast também falando sobre maternidade e outros virão. Mas, assim, a ideia é que a gente tenha essa humildade mesmo, né? Dizer, poxa, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo dar conta disso. E muitas vezes nessas sessões a gente tem esse confronto com que, poxa, nem me dava conta de que isso que eu fazia, né, agregava ou prejudicava o meu filho, né? E é muito interessante que, falando de criança e acompanhamento de crianças, na minha experiência, obviamente meu foco são os adultos, né? Mas por estar de novo na escola durante muito tempo e atender algumas crianças, é incrível que quando a gente faz um trabalho com pais, a gente ganha assim, 50% já deu com a criança. Totalmente, né? totalmente. Então, assim, isso é bacana. Por quê? Porque aquele que, teoricamente, tem a maior maturidade, está mais disponível, maior consciência, é aquele justamente que vai modelar o comportamento, né? Vai estar instruindo de uma forma diferente, mais assertiva. Então, falando um pouquinho desses estilos parentais, né? A gente ouve muito aí. Tem vários estilos parentais. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Quais são os estilos parentais? Tem algum que ajuda ou não, né? Como é que isso se desenvolve? Bom,
eu gosto da teoria dos estilos parentais, né, que fala muito dessa questão aí de um limite entre um autoritário, um permissivo e um meio termo aí, que seria esse democrático, autoritativo. Mas eu acho que a gente precisa levar muito em consideração também o que é a realidade de cada família. Isso. Aham. Né? E o que é, gente, uma mudança geracional. É. Se a gente for pensar, Isso. a minha geração cresceu ainda, né? Quando eu tinha a idade do meu filho, eu não sabia nem o que era um celular. Ontem eu estava lembrando que eu fui descobrir aqueles tijolões primeiro, assim, um celular que parecia um walkie-talkie, Isso mesmo. né? Que foi um celular quando eu já Estamos tinha... revelando a nossa idade, meu Deus. Mas assim, Faz parte. então, quando a gente tem o acesso a essa informação na palma da mão, o estilo de educação ele já vai ter que ser muito diferente do estilo de educação que a gente tinha no passado, onde essas coisas estavam só acessíveis aos pais ou estavam nos livros, né? Esse conhecimento e esse grau de liberdade de escolhas, ele não era ainda o mesmo que a gente tem. Sim. Aham. Então, assim, a gente ainda tem muita dificuldade, muita gente fala, né, traz aquelas questões básicas, apanhei e não morri, meu pai me educou de um jeito e eu quero tô educar bem, o meu assim, filho aham. da mesma forma. Eu dei certo, Né? né? Porque aconteceu isso. Eu falo, certo, seu pai te educou de um jeito onde o mundo era diferente. Né? Não é que a forma que ele te educou é errada, mas era um outro mundo. Sim. Hoje, bem ou mal, a gente tem que adaptar Sim. a educação, a forma de lidar com as coisas, com a realidade que a gente tem. Né? Uma realidade de excesso de informações, de acesso ilimitado. E outra coisa, Roberta, bem interessante. Os nossos pais, não é colocando a culpa nos nossos pais. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Mas é querendo deixar claro o seguinte: a realidade que eles viviam, o conhecimento até que nós, da ciência, tínhamos era outro. Isso. Então, a ciência vai evoluindo, nós vamos percebendo, né, tendo os dados de fatos que de uma certa forma, não vai, sabe? Não se encaixa, a gente vai ter problemas futuros lá na frente. E que existe uma outra maneira que a gente pode fazer a educação também. Sim, com certeza, né? São processos adaptativos, né? Que a gente precisa se dispor, né? A ver, rever constantemente, né? E não tem um certo e tem, errado, não tem uma exatamente. receita de bolo. Não tem. Quando a gente fala de Isso. orientação parental, tá muito mais de facilitar reflexões sobre os processos, né? Do que dizer, olha, é assim, é assado, né? Por mais que seja orientação, a gente faz orientações quanto a marcos de desenvolvimento, perfis de comportamento, mas é muito de trazer esses pais a essa reflexão, né? O que está funcionando na minha criação? Até porque cada família é única. Isso. Cada criança é única, né? Às vezes ali, mas eles são irmãos. É a mesma educação, são gêmeos. Cada criança é única, tem o seu temperamento, tá ali, desenvolvimento da sua personalidade. Sim. E como que a gente pode, assim, atrelar essa temática, né, de orientação parental com a parte da comunicação assertiva, com uma parentalidade assertiva, principalmente no que diz respeito às telas, né? Então, eu falo assim, tá, bom, Renata, eu entendi, mas como que eu dou esse limite? Como que fica a assertividade, né, parental em relação a instruir essa criança? O que vocês têm a compartilhar? Eu acho que você falou uma palavra-chave aqui, Rê, assertividade, né? A assertividade na comunicação, na educação, é você conseguir dar limites de forma gentil, dar limites de forma não violenta. Né? E as pessoas acham que isso é uma coisa de outro mundo, assim, mas não é, né? É você dizer, não pode, e explicar o porquê não pode dentro do entendimento daquela criança. Sim. Né? É você dar escolhas dentro da capacidade dessa criança escolher. Sim. Então, assim, você pode escolher agora se você vai ficar no celular 5 minutos ou se você vai ficar no videogame. Mas você não vai poder escolher ficar o dia inteiro. Isso. Né? Então, assim, você vai criando aos poucos essa capacidade da criança ter autonomia, porque também é importante. Sim. Né? Vai chegar um momento que a gente não vai mais estar junto para dizer, ó, você tem que ir por aqui ou por aqui. Então, ela vai ter que ir também aos poucos, tendo essa capacidade de discernimento, de decidir, não, esse conteúdo aqui não, né, não é muito legal. Minha mãe já falou que não é muito bom, então eu mesmo vou pegar e desligar. Né? Então, assim, mas sabendo que há um limite nessas escolhas. Né? E que esse limite não é porque eu quero, sabe? Porque não.
O não porque não, né? Todo mundo sofreu alguma Sou vez sua na mãe, vida. pronto, acabou. Não porque Não, porque eu não. tô dizendo. Não porque eu tô dizendo. Aham. Né? O não porque eu tô dizendo, gente, é extremamente frustrante, assim. Quem é ela para dizer, né? Aham. Aí fala, eu sou sua mãe. Certo. Aham. Mas qual é a explicação por trás disso? sim. Quando a gente traz essa explicação, quando a gente dialoga, quando a gente ouve essa criança. Né? Eu acho que a gente também precisa aprender a ouvir a criança, não só a falar. Então, eu acho que a gente vai estabelecendo ali os elos de confiança, de Sim. comunicação que são Sim, necessários. Na sua fala, Roberta, me lembrei, sabe o quê? Sempre nas redes sociais tem vídeos que as pessoas compartilham, tem não sei quantas visualizações, quando a criança bate no rosto do pai ou da mãe, né? Quando tem aquele comportamento, aí quando a gente vai ler os comentários, aí, tá vendo? Isso que é educação, aí isso que é respeito, eu vou deixar meu filho me respeitar desse jeito. E o que você trouxe é uma grande... existe uma grande diferença, mas ao mesmo tempo existe uma grande confusão que as pessoas fazem. Sim, Né? verdade. Uma educação respeitosa não significa que a criança vai fazer somente o que ela quer e pronto. Isso. Limites, eles precisam ser estabelecidos, né? Limites claros para a criança. Então, isso precisa não só estar claro primeiro para mim, como mãe, como adulto, né? Onde é que eu quero chegar com meu filho? O que é que é permitido, o que é que não é permitido? E também para a própria criança. E aí que a orientação, eu acho que ela é super legal, porque ela dá essa informação, né? Uma Perfeito. criança de 2 anos, gente, que bate, a criança é um polvo ainda, ela Aham, tá perfeito. desorientada motoramente, ela vai, né? Ela ainda não tem arcabouço linguístico para chegar e falar, olha, papai, eu estou muito chateada com você, né? Ela vai bater, ela vai morder. Por quê? Porque é a forma que ela tem de comunicar frustração e insatisfação. A gente vai ensinar que aquilo não é correto. A Perfeito. gente vai, aos poucos, modelando o comportamento para que ela crie outras estratégias. Agora, é claro, uma criança de 10 anos que Isso, morde, perfeito. né? Aí você já sabe que tem alguma coisa ali que precisa realmente que está fora do padrão. Vocês falaram de confusão, né? Existe, inclusive, fazendo um paralelo aí também com a psicologia positiva, a educação positiva, né? Há pessoas que compreendem a psicologia, a educação positiva como essa questão, assim, de que não posso dar limites, não posso dizer posso dizer não, É. né? E que não é verdade. Não, né? não, é não. a proposta. A gente pode depois fazer um Piccolo Cast do Núcleo Psi falando só sobre isso. Mas, assim, é muito importante, assim, a gente sempre avaliar, né? As nossas crenças, o nosso sentimento enquanto adultos, né? Nesse processo. Porque é muito fácil a gente ter paz diante de situações assim, por terem aprendido, né? Na pancada ou na agressividade, eles já não aceitam isso. Então, isso é muito mais sobre a história de vida do adulto, né, do que uma modelagem de como se deve, né, educar. Então, é muito ter acesso, assim, ao nosso sentimento desse momento que aconteceu algo que não me agradou, né? E aí você pode ter uma comunicação assertiva. A gente, dentro da TCC, fala sobre habilidades sociais e comunicação nesse sentido, que é assertividade. Você pode ter uma comunicação assertiva, uma comunicação manipulativa, uma comunicação agressiva e uma comunicação passiva. Dentro das habilidades, a assertividade aí é o que a gente menos vê na maioria da população, né? Mas, assim, é muito sobre dizer, não, meu filho, ó, por exemplo, sobre telas, né? Que a gente conversou. Então, assim, como que a gente poderia ser uma frase diante de uma criança que, né, assim, fazendo até um parênteses, né? Às vezes a gente fala, não, por que não, né? Como a gente falou, às vezes vai acontecer, né? E tudo bem, porque a gente tem esses lapsos. A questão não são extremos, agora eu não posso falar sobre isso, agora eu não sei. Não são extremos, de novo, não tem receita de bolo, né? Mas é a gente se dar conta de que, poxa, talvez isso não funcione. Será que eu falar dessa forma tá gerando algum tipo de efeito, real aprendizagem, né? Mas, assim, pensando na tela, né? Pensando nesse comportamento de muito interesse das crianças hoje, que parece que esses bebês já sabem, né? Tipo, gente, eles já pegam o celular a primeira vez, já fazem um negócio assim, Já né? tem um dedinho. Mas diante desse interesse, diante de uma comunidade escolar, por exemplo, que é bastante... pressiona bastante essa criança, né? Qual que seria orientações, assim, assertivas para esse filho, filha, né? Nessa idade aí que a gente recomenda umas 2 horas, mais ou menos. Qual que seriam, como que vocês falariam, né? Modelem aí orientações assertivas sobre esse interesse da criança e sobre o posicionamento dos pais. Eu acho que, primeiro, acordado não sai caro. Né? Quando você cria, já tem uma rotina ali pré-estabelecida.
de atividades para aquela criança, onde você, inclusive, coloca o tempo de tela, né? Você já facilita e muito. Porque muitas vezes essa criança vai pegar a tela como o momento da falta do que fazer ali. Sim, Ou quando ela não tem uma orientação clara de que aquele momento é para comer, de que aquele momento é para fazer a tarefa. aquele Né? momento é para não fazer nada. Exatamente. O ócio necessário. O ócio também, né? Eu acho que uma outra coisa que eu digo que é super importante é a gente observar os nossos próprios comportamentos. Isso. Quem mais modela, né? Né? Porque assim, a gente fala com o menino, você não pode pegar o E celular, a gente viu? tá aqui o E tempo você inteiro. tá lá, Aham. né? Almoçar, olha, não pode comer com o celular. E você tá lá comendo. Aham. Então, assim, o discurso e a atitude, gente, fica completamente incoerente. E criança, até uma certa fase, ela aprende primeiro pela atitude. Aham. Ela aprende vendo ali o que você tá fazendo. Ela te copia. Depois, lá na frente, é que ela vai entender, né, a parte linguística. E quando ela entender a parte linguística, ela ainda vai jogar na sua cara. Sim. É. Ela vai chegar e falar, você por que usa. Aham. você come assistindo o YouTube, por que eu não posso assistir? Aham, isso mesmo. Então, assim, eu acho que tem algumas coisinhas, né? Eu Isso trouxe essas promove duas, assim. esse discurso, né, paradoxal que a gente chama, né, um discurso duplo vincular, esquizofrenizante, né? Isso é extremamente adoecedor. Parece simples, mas eu gosto de ressaltar porque, de fato, se o meu comportamento e o meu discurso eles são incoerentes, isso fragiliza, fragmenta essa construção, né, psíquica da criança. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os modelos e exemplos, né? Até porque, para que os pais venham ter autoridade, Sim. autoridade que é diferente de autoritarismo, Isso. né, perante essa situação. Sim. Filho, mamãe usa? Não. Então, por que você vai usar? Uhum. Né? Aqui na nossa casa, fulaninho, mas aqui Isso, esse é exatamente. isso aí. Mamãe, não, Uhum. eu, seu pai, ninguém dessa casa almoça com o celular ligado. Uhum. E por que você vai fazer? Uhum. Então, Isso mesmo. toda modelagem precisa primeiro partir de nós pais. Uhum. Porque somos exemplos. Pode até ser clichê, né? Os pais são Isso. exemplos, mas de fato a criança aprende dessa forma. Sim, com certeza. E é um desafio, né, para nós desafio. pais, assim, diante de tantos estímulos, a gente tá aqui o tempo inteiro, né? Instagram, Facebook e tudo mais. E aí a desculpa é que a telas. gente trabalha, né? A gente está Não, trabalhando. a gente está Isso. trabalhando. Exato, mas de fato, né, o que você falou no início, somos todos aí suscetíveis a esse vício, porque o nosso cérebro se acomoda mesmo. Hoje já se fala de jejum de dopamina. Aham. Assunto para o próximo podcast. Você falando nisso, eu lembrei. Eu tenho uma filha de 4 anos, Aham. tá? Então, assim, é um desafio pra mim, como mãe, Sim, primeiro. sim, porque eu tenho conhecimento, né? Eu estudo isso, eu me Sim. debruço nisso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma filha de 4. Então, o que é que eu faço? Se eu tô com ela na sala, eu deixo o celular no Isso. quarto. Porque Isso até se mesmo. meu celular só fica no silencioso. Então, se acender a luz, a notificação, eu não consigo ver. Porque tá lá no quarto, tá longe de mim. Sim, Sabe? sim. Aí, depois de um momento, aí ela vem, que eu tô com o celular. Filha, mamãe só vai responder aqui e eu já vou te dar atenção. Uhum. Mas é de verdade. Eu respondo. Aí eu verbalizo. Não é uma hora, né? 2 Não, horas é vou uma hora, responder. não, de verdade. Às vezes até coloco Sim, responder áudio, sim, depende, sim, né? Questão de sim. família e tal, para que ela realmente veja Aham. que é só aquele momento. E quando eu coloco o celular, eu verbalizo. Isso. Justamente para que ela venha Isso. compreender ainda mais. Tá vendo? Mamãe disse que só ia responder. Agora eu vou deixar aqui, vou estar só com você. Sim, sim, isso é tão importante. Também é um exercício lá em casa. Eu tenho uma de 7, exercício, né? não é fácil, Meu Não é Deus do fácil. céu. E ela, assim, gosta. O pai é da área de tecnologia. Então, assim, já viu que é um estímulo a Eita, mais, é. né? Mas, assim, essa comunicação clara, assertiva, esse trazer para perto em outras atividades, né? Porque muitas vezes a gente fala de qualidade, de estar com os filhos e tudo mais. E é importante que nós, pais, estejamos também lidando com isso de forma prazerosa, né? Sim. Respeitando os nossos limites, mas não compensando ou não negligenciando, né? Então, a gente conhecer os nossos limites, as nossas capacidades nesse processo é importante. E trazer para perto. Então, às vezes, eu tô lá cozinhando também, estudando de Sim, casa, claro. chega para perto, né? Então, certeza. faz um quadrinho de atividades, dá Com autonomia em outras coisas, Exato. não nisso aqui, né? Exato. Então, colocar o limite. Então, aqui é o escritório, é o momento do trabalho. Então, todos os aparelhos de tecnologia estão no local. Então, quando a gente vai mexer, é lá, né?
Então, assim, são coisas. Lá em casa a gente acaba não assistindo muito TV, mas acaba que isso aqui, né? Hoje em dia Sim. substitui. Mas, assim, são coisas pra gente estar se conscientizando e revendo constantemente. E sabendo que é um processo, É um né? processo, Também não isso é aí. assim, gente, da Da noite noite para o pro dia. dia. Ó, a partir Não. de hoje aqui Isso. vamos, né? Sim, mas A vale gente a vai pena acordos, construindo, né? sim. Isso é uma coisa importante também entre a família, né? Então, acordar. A orientação parental traz muito essas reflexões, no sentido de acordo entre os pais, acordo com a própria criança, Exato. ser lúdico, o que a gente pode fazer, todo mundo participar. Agora, claro, isso exige tempo, planejamento, investimento, né? Paciência, intencionalidade. Então, quando a gente fala desses processos, precisa ser intencional, né? Porque enquanto pais, somos os primeiros responsáveis pela educação dos nossos filhos. Mais alguma coisa, meninas, que vocês queiram acrescentar nesse momento de hoje? Acho que só sugerir às pessoas, né, que ainda não conhecem o que é esse trabalho de orientação parental, Sim, assim, aham. que se abram um pouco para isso, sabe? Aham. Não é um julgamento sobre a parentalidade correta ou não, isso não existe. gente. Aham. Mas na verdade, um conhecimento técnico, né, que pode te ajudar a se conectar melhor com o seu filho. Sim, sim. Aqui na clínica a gente tem, né, a Roberta, que faz esse trabalho, eu também faço. As meninas que trabalham com crianças especificamente, né? A Sim. Rosana e as outras também atuam nessa área de orientação. Mas dá uma checada lá no nosso núcleo, nas especialidades, que a gente tá com muita coisa boa, né? Muita gente, assim, o time tá show, redondinho aí, para atender as necessidades em várias temáticas, tá bom? Então, não esquece de dar uma curtidinha aí, tá bom? @Clínica Piccolo e fique aí atento para os próximos podcasts. A gente agradece. O Núcleo Psi tá aqui, ó, investindo pesado para te atender com excelência.